O passado ele pode deixar ferida ou cicatriz. Viva pelo seu propósito e não pela opinião dos outros. Seja indesistível, obstinado. As pessoas são responsáveis pelo nome sucesso ou fracasso daquilo que você chama de negócio. Isso vale para a vida também. Uma vez eu estava passando férias, eu morei em Orlando um tempo, mas antes de morar lá eu estava passando férias com as crianças na Disney. E meu telefone tocou, eu atendi, era um senhorzinho que me mentoreava na época, 70 e poucos anos. Ele me ligou e falou, como é que você tá, Thiago? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você tá na Disney, né? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, não, porque eu vi a foto aqui no Facebook que você postou. Eu falei, obrigado. Por que você atendeu essa ligação? Porque você ligou. Ele falou, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você tiver a minha idade e olhar pra trás, ele é um cara que fez doutorado em Princeton. Um cara que tem, assim, condições financeiras para 3 gerações pelo menos. Então, quando você chegar na minha idade, todo o dinheiro que você ganhou, todo o diploma que você tem na parede, nada disso vai fazer sentido quando você olhar pra trás. O que você vai lembrar é, aquelas férias de 2001 com as crianças, aquele Natal de 93 e tal. O que você constrói são memórias, e para memórias você precisa de pessoas. Então desliga esse telefone, esquece um pouco dos negócios e cria lembrança nos teus filhos e em você. Aquilo foi uma pancada muito forte para mim, porque eu vi que você entender sobre pessoas tem a ver até com a sua felicidade, não só com o seu negócio, mas com a sua felicidade. Então quando eu comecei a perceber o valor disso, eu comecei a estudar muito, até porque minhas maiores decepções, minhas maiores frustrações, minhas maiores tristezas vieram por pessoas. Então eu não queria mais repetir aquele ciclo de derrota, de tristeza. Falei, como é que eu posso fazer para que as pessoas não tenham mais esse governo emocional sobre mim a ponto de mudar meu futuro porque elas me ofenderam ou eu me senti ofendido? Quando eu comecei a estudar sobre pessoas, eu comecei a perceber que quanto mais especialista nós somos nelas, mais nós sabemos lidar com a gente mesmo, com nossos problemas, com o nosso sucesso, com o nosso negócio, com a nossa vida, com o nosso casamento e por aí vai, com os nossos relacionamentos. A mensagem da minha vida é cumpra princípios, que você vai viver promessas, inclusive as promessas divinas, que é o que eu carrego dentro de mim. Só que é uma covardia quando você fala assim, por exemplo, um dos princípios que eu chamo de princípios milenares, que são os princípios que estão na sabedoria milenar, que é a Bíblia, é honra pai e mãe. Mas se você fala assim, olha, cara, honra teu pai e tua mãe, aí vai vir uma pessoa, como eu já escutei, a pessoa fala assim, só que a minha mãe me abandonou para casar com outro cara. Eu fui criado por uma vizinha e eu tive que passar Natal sentado em sofá com eles na mesa porque eu não podia comer na mesa. Então como é que eu vou honrar um negócio desse? Então quando você consegue ensinar princípios, mas também ensinando a pessoa como cumprir, porque o passado é o maior inimigo do futuro, porque você fala, se eu cumprir o princípio do investimento eu vou prosperar financeiramente. Mas peraí, você solta o princípio, mas não ensina como, você tem que lembrar que nesse como tem o passado da pessoa. Ela viu o pai perder tudo, ela investiu no negócio e perdeu. O passado está sempre atormentando as pessoas. Então, eu procuro ensinar o princípio, como cumprir o princípio e como você reeditar. Eu não acredito apagar o passado. Como assim apagar o passado? Você vai apagar a sua experiência, então? Vai apagar o que te trouxe até aqui? Você tem que fazer é reeditar aquilo que traz dor para você, agora ser um fortalecimento. É o exemplo da ferida e da cicatriz. O passado ele pode deixar ferida ou cicatriz. Uma das maiores honras dos guerreiros da antiguidade era mostrar o tamanho das cicatrizes que tinham. Porque cicatriz é sinal de que você venceu. Cicatriz é uma recomendação de honra. Ferida está aberta, ela apodrece com o tempo. Então, o passado ele tem que deixar cicatriz e não ferida. Se deixar ferida, você adoece e morre. Eu acho que o que mais impede hoje um empreendedor de virar empresário, porque o empreendedor é a alma, né? O cara tá ali, é a alma. O empresário é quando o cara oficializa e começa. É justamente o passado. As experiências negativas. O medo. O medo é um sentimento que ele vem de experiências negativas no passado. Porque existe um medo comum. Por exemplo, você chega no alto de uma montanha, olha pra baixo, medo. Esse é o medo de alerta, esse é o medo comum. Esse você sempre tem que ter contigo. Porque ele te avisa, tem alguma coisa de errado. Você vai no ambiente, tá tudo escuro, você escuta um barulho, você fala, opa, tem alguma coisa de errado. Medo normal. Esse você tem que manter. Mas o medo que eu tô falando aqui é um medo emocional, que é o que te trava, é o que te paralisa. Ele é fruto de experiências negativas do passado. Então, por exemplo, o cara que vem de vários relacionamentos quebrados, com pessoas em geral, geralmente no casamento ele vai fazer alguma coisa para quebrar, por causa das más experiências do passado. Então, se o empresário, para passar de empreendedor para empresário, né, ou seja, oficializar o empreendimento que ele faz, ele não reeditar algumas coisas do passado, o passado vai ser um fantasma que vai impedir ele de avançar, principalmente nos momentos mais difíceis, que é o momento que você tem que decidir rápido e certo. Porque o empresário que se dá bem é o que decide rápido e certo. O cara que sabe decidir rápido e certo, ele sai na frente. As maiores decisões que financeiramente me alavancaram, que alavancaram o meu negócio, foram decisões que eu tomei de um dia para o outro. Hoje não existia. À noite surgiu,
De manhã eu decidi, bum, explodiu. Então, decisões rápidas e certas. Nunca deixar de fazer a nossa parte, porque Deus nunca vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. Por exemplo, Ele perdoa você, mas não perdoa por você. Você tem que perdoar. Deus pensa em você, mas não pensa por você. Você tem que aprender a pensar, você tem que ser inteligente. Então, tem várias coisas que Ele faz e outras coisas que Ele não faz. Não porque Ele não é poderoso, mas porque cabe a você fazer. Negócios é uma. Deus te deu saúde, Deus te deu capacidade. Você consegue regular a tua saúde? Não. Você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, você está com Deus. Se você acordou hoje bem, opa, você só agradece a Deus, obrigado pela saúde. Mas experimenta não sair para trabalhar para ver se vai vir dinheiro. Experimenta não empreender, não treinar a equipe, não fazer as coisas. Então, o que eu confio 100% em Deus é as coisas que só Ele pode me dar. Sabedoria, saúde, vida. Não sei se eu vou acordar amanhã, se eu acordar, agradeço a Deus. E por aí vai. Amor, né? Agora, as outras coisas, Ele dá saúde pra gente conquistar. Você estava falando do tempo de preparação, você vai ver que toda a base bíblica, inclusive na vida de Jesus, é muitos anos de preparação para poucos anos de exposição. Então, Jesus, ele começa a sua exposição pública como mestre, como o homem que ia dividir a história, aos 30 anos de idade. Então, ele fica 30 anos sendo preparado para 3 anos de exposição. Mas o tempo todo é assim, ele chama Davi aos 17 anos, que seria o rei de Israel. Só aos 30 ele assume 13 anos de treinamento. Treinamento como? Enfrentando o urso, o leão, o gigante, que foi o gigante Golias, uma história famosa. 13 anos fugindo da perseguição do rei que tinha inveja dele, o rei da época, que era Saul. Ou seja, os problemas da vida você pode encarar como sofrimento ou como treinamento divino para você passar para a próxima fase. Então, se você não aceitar as situações difíceis da vida como treinamento, ou mais fácil ainda, que aqui que resolve quase tudo, investir logo no seu conhecimento, você não tem que passar pelo sofrimento. Perfeito. Porque as pessoas esperam escutar de você as batalhas que você venceu. Grave isso. Ninguém quer saber o que você leu, o que você aprendeu dos outros, o que você aprendeu no curso, ou o que você fez na faculdade. As pessoas querem saber o que você venceu. Elas se conectam com a sua superação e não com as suas vitórias. Se as 4 respostas convergirem, você descobriu o seu propósito. Ou seja, poxa, o que eu sei fazer naturalmente e faria de graça? No meu caso, eu, Thiago, falar em público, dar palestra, pregar, é o que eu gosto de fazer. Faria de graça. E sei fazer naturalmente. Nunca fiz um curso de oratório, nunca me preparei, simplesmente comecei a fazer. O que Deus me pediu para eu fazer? Isso para quem acredita. Deus me deu vários sinais, como a gente falou no início sobre a sensibilidade, eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. Terceiro, o que as pessoas esperam de mim? Todo mundo que me encontra me dá a direção. Thiago, cara, quando você fala de vida emocional, cara, quando você fala de espiritualidade, me conecta meu coração. Pronto, as pessoas já me dão um feedback do que querem escutar de mim. E quarto, o que o mundo precisa? Será que o mundo está precisando de saúde emocional? Será que o mundo está precisando de conexão espiritual? Tá. Então eu descobri meu propósito. Eu vou usar meu dom de falar em público e de escrever para falar sobre vida emocional e espiritual. É o que eu faço. Viva pelo seu propósito e não pela opinião dos outros. Os outros não têm noção do seu futuro. Eles julgam só pelo que estão vendo agora, mas eles não conhecem nem o teu passado, que você sobreviveu até chegar até aqui, e não entendem nem nunca vão entender o seu caminho que você ainda tem pela frente, o caminho que você ainda vai viver. Então viva pelo propósito, pelo porquê você faz as coisas e não negocie isso. Uma outra coisa, seja indesistível, obstinado. A minha esposa, ela sempre fala isso, ela falou: Thiago, uma das coisas que eu mais admiro em você é que você nunca desiste. O cara já falou que não, já falou que não dá. E você continua lá, vai tomar um café de novo, você continua. E quantas vezes, quantas grandes bênçãos eu atraí para minha vida porque eu era indesistível, obstinado. Quando eu queria um negócio e tinha certeza que aquilo que era o meu caminho, eu ia, eu não desistia. E tem gente que quebrou uma vez, para. E tem gente porque o gerente traiu uma vez, desiste, fecha a empresa, entrega o negócio, vende. Aí eu comecei a perceber que se você viver pelo seu propósito, se você for indesistível, e terceiro, tudo que você fizer, faça por algo maior. Faça para servir as pessoas de verdade. Dinheiro é uma consequência de você servir as pessoas. E quando você faz por algo maior, ser indesistível é mais fácil e viver pelo propósito é mais fácil.